Glória a Deus. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. É um prazer estar com os irmãos. Meu nome é Luiz Hermínio, eu sou de Itajaí, Santa Catarina. Eu acho que eu ainda sou de lá. Eu não sei mais. Tenho uma esposa, 4 filhos, 3 netos. E todos chamados para fazer alguma coisa para o Senhor. Temos um encargo nessa geração de servir os pastores. Nós temos uma reunião há 14 anos, o primeiro sábado do mês, onde nós reunimos 1.500 a 2.000 pastores todo mês. A demanda ficou tão grande que a gente teve que montar uma padaria. Para poder fazer o café de graça aos irmãos, nós tivemos que montar uma padaria. Então hoje nós temos lá um pastor que é padeiro. E a gente já começa a construir o bolo, o pão, já começa a confeccionar tudo na quarta-feira. Para chegar no sábado, tem 2.000 pastores lá, pastores, líderes e fominhas. E você sabe como que pastor toma um café da manhã, né, irmão? Então, é mais ou menos assim. Nós temos um encargo de servir a igreja brasileira, de servir as nações. O nosso ministério tem 14 anos. Nós somos a 4ª geração de crentes da nossa família. Meus bisavós eram presbiterianos. E meu bisavô, inclusive, foi assassinado. E não por conta diretamente do evangelho, mas também tinha a ver com o evangelho. Meus avós foram professor de escola dominical. Então nós já estamos tem sangue na veia já há algum tempo, né? E nós ficamos fora da presença de Deus por alguns anos, de 14 aos 28 anos. Eu estive desviado depois da separação dos meus pais. O Ulisses, pastor Ulisses é meu irmão. E fazem 20 anos que o Senhor nos trouxe de volta e com o encargo assim de servir a nação. E Deus nos deu uma palavra. Ele disse: vocês não vão ser uma denominação e não vão ser uma convenção. Vocês vão ser um útero que vai gerar filhos, vai treinar esses filhos e vai enviar esses filhos. Então a gente tem procurado há 14 anos se manter naquilo que o Senhor tem nos chamado. Tudo bem aí? Então há 14 anos nós temos andado naquilo que o Senhor tem nos chamado como Ministério Mevan. Mevan significa missões evangelísticas, vinde amados meus. E quando a gente começamos a plantar igreja, abrimos muitas igrejas, cerca de 37. E aí chegou um tempo em 2013 que o Senhor falou assim: olha, dá uma olhada nos pergaminhos que eu falei com você lá atrás. Aí eu fui olhar as promessas de Deus e eu tinha escrito lá em 1999: não vire uma denominação. Eu digo: oh meu Deus. Aí eu chamei aqueles 37 pastores e passei todas as igrejas para eles. Passamos todas as igrejas, uma igreja para cada pastor, que são nossos filhos ministeriais. E aí a gente passou para eles as igrejas e disse: olha, irmãos, a partir de hoje você é o presidente da sua igreja. Não, pastor, mas eu não quero. Eu disse: não, você é presidente da sua igreja. Eu quero ser seu pai espiritual, não seu pastor presidente. E aí nós começamos um encargo de paternidade. Há 12 anos atrás começamos a pregar sobre paternidade e estamos, a cada ano que passa, estamos entendendo um pouco mais. E nessa manhã, já amanheceu, né? Já. Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre paternidade. Como Deus pode transformar uma geração através da paternidade. Paternidade não é uma estratégia para encher sua igreja. Paternidade não é uma nova visão. Se você for olhar biblicamente, você vai perceber que em toda a Bíblia nós temos
Deus falando como Pai. Na realidade, Deus sempre quis se revelar como Pai, mas a gente sempre preferiu ser só um Deus, que Ele fosse só um Deus. E Ele não quer ser só um Deus, Ele quer ser um Pai. Um Deus você ministra, você serve com sacrifícios. Um pai não, um pai você serve com honra. Aleluia. Um pai vai além do sacrifício, vai na honra. Há um tempo atrás a gente pensou, disse, meu Deus, que a gente começa a viajar e começa a entrar em crise. A gente não sabe se viaja ou se fica na igreja. Aí fica na igreja, aí eu digo para minha esposa assim, agora eu vou ficar aqui, agora vai ser benção. Aí 30 dias depois ela me empurra para fora e diz assim, amor, vai viajar, você está muito nervoso, você precisa liberar um pouco do que Deus colocou aí dentro. Aí eu viajo, daqui a pouco eu digo, não, está na hora de voltar para casa. Daí eu volto para casa. Então assim, essa crise a gente sempre, eu acho que todos os pastores têm essa crise. Amém? De ir, de voltar. Estão trabalhando aqui atrás, hein? É uma obra? Meu Deus, que hora boa para fazer essa obra, Jesus. Oh, meu Deus. Então, queridos, deixa eu te falar. O nosso trabalho, há um tempo atrás, eu perguntando ao Senhor, Senhor, qual é o nosso encargo no reino de Deus? O Senhor disse, o encargo de vocês é como o da sunamita. Eu disse, a sunamita, ele disse, a sunamita quando viu Eliseu passar, ela identificou Eliseu. Ela disse, tenho visto que este é um homem de Deus. Ela chamou seu marido e disse, façamos para ele um quarto. E ela colocou uma cama nesse quarto, uma cadeira, um candeeiro e uma mesa. Aí o Senhor começou a falar conosco nessa palavra. Eu disse, Deus, mas eu preciso entender isso. Ele disse, olha, esse é o encargo de vocês. Esse é o encargo de vocês. O encargo de vocês é identificar os homens de Deus e as mulheres de Deus nessa geração. Então esse é o meu trabalho. Eu estou aqui para identificar os homens de Deus. E fazer o que para eles? Fazer um ambiente, construir um lugar. Colocar nesse lugar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Cama fala de descanso. Quando você coloca uma cama, você está dizendo, eu quero que você descanse nesse ambiente. Amém? Eu vejo pastores muito cansados da obra. Nós entramos num ativismo, irmãos, que não é de Deus. Nós não podemos cansar, a obra de Deus não cansa. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O reino de Deus você não pode fazer, você tem que esperar Deus fazer, você é cooperador. Marcos 4:26 diz, o reino dos céus é comparado a um homem que lança a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como. Quando ele acorda, a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Você nunca vai conseguir explicar como a obra de Deus cresce, porque se você conseguir explicar, então é você que faz crescer e não Deus. Você nunca vai conseguir explicar como é que a obra de Deus está acontecendo. Você não tem explicação para a graça, para a glória. Irmão, graça, glória, eles são experimental. Essas coisas de Deus, esses benefícios de Deus são experimental. Você só consegue explicar se você experimentar. Amém? Você não consegue ensinar graça se você não vive na graça. Aleluia. A obra de Deus é experimental, a gente tem que experimentar. Eu não posso botar Deus numa maca e querer estudar Ele. Deus não quer ser estudado, Ele quer ser desfrutado. Ele quer ser degustado. Aleluia. Então o Senhor falou, vocês vão colocar uma cama nesse ambiente. Cama para dar descanso aos homens de Deus. E também vão colocar uma mesa. Mesa fala de comunhão. Todo mundo que sentou na mesa com Jesus foi curado. As nossas igrejas ainda têm púlpito, mas ela perdeu a mesa, ela perdeu a comunhão.
Pastores não têm mais comunhão com outros pastores. Obrigado pelo seu amém, tão espiritual. Aleluia. Nós precisamos ter comunhão. Mesa é lugar de comunhão. Todo mundo que sentou na mesa com Jesus foi transformado. Tinha milagres que eram específicos para a mesa. Toda igreja, irmão, precisa ter o púlpito para manifestar e a mesa para estabelecer. O que eu não estabeleço, eu não tenho direito de manifestar. Como que eu vou pregar uma coisa que eu não experimento? Como que eu vou falar de comunhão se eu sou uma pessoa isolada? A igreja precisa ter mesa e púlpito. Nós temos uma frase lá no Mevan que define bem isso para nós. Nós dissemos assim: manifeste no púlpito o que você recebeu no altar, estabeleceu na mesa e santificou no leito. Essa é a junção perfeita de Deus, família e ministério. Aleluia. Manifesta no púlpito o que você recebeu no altar, estabeleceu numa mesa e santificou no seu leito. Então essa é o que nós estamos entendendo. E ele também colocou nesse lugar, ele colocou nesse quarto uma cadeira. Cadeira fala de simplicidade. Não foi um trono, foi uma cadeira. Só existe um trono no nosso evangelho, irmãos. E o trono é dele. Aleluia, o trono é do Senhor. Jesus disse: se você vencer, você vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Amém, querido? Louvado seja Deus. E ele também colocou um candeeiro. Candeeiro fala de revelação. Então esse é o nosso encargo nesses dias no Brasil. É identificar os homens de Deus, homens influentes no mundo do Espírito, homens que realmente estão dando frutos. E o fruto de um homem, irmãos, não está relacionado ao quanto que ele tenha ou a quantos membros tem a sua igreja. Deus não está atrás de uma igreja grande, Ele está atrás de uma grande igreja. E uma igreja grande, ela é diferente de uma grande igreja. Uma igreja grande, ela pode ter mais números de pessoas, mas uma grande igreja, ela entendeu o que Deus quer. Ela entendeu o que realmente Deus quer fazer com ela. Aleluia. Deus não nos chamou para encher cadeiras, Deus nos chamou para transformar gerações. Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 membros, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Se tivesse 10 justos, então o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Não importa quantos ímpios tem em Garanhuns, importa é quantos justos estão dispostos a pagar um preço. Aleluia, esse é o nosso coração. Se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, nós temos umas pastinhas ali. Aqui tem o nosso informativo, tem algumas missões, alguns trabalhos missionários que a gente faz em algumas nações. E tem uma ficha. Se você quiser conhecer a gente de perto, vai lá em Itajaí, vai ver a gente comer com os filhos, vai conhecer o nosso casamento, vai conhecer a nossa família, a forma que a gente lidar com o dinheiro, a forma que a gente lidar com pessoas. Hoje nós estamos mais de 500 igrejas no Brasil que nós damos cobertura, e também fora do Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. E vai nos conhecer. Não coloque a sua cabeça debaixo de nada que você não conhece. Amém? Não tenha relacionamento somente de púlpito. Amém? Não tenha relacionamento somente de púlpito. Nós precisamos sentar na mesa. Precisamos conversar. Nós precisamos circuncidar. Aleluia. Essas pastinhas eu tenho ali atrás. Quantos pastores presidentes de ministérios tem aqui? Levanta a sua mão assim. Pastor Ulisses, ela está ali atrás, essa pastinha ali, me ajuda, dá essas pastinhas. Hoje é o dia da pastinha, né? Nós estamos distribuindo, dá benção, não dá, pastor? Aleluia. Depois você dá uma olhada aí. Nós não estamos por aí atrás, quer andar com a gente, quer ser... Não. Levanta a mão aí que a gente vai distribuir para você. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nós vamos ter uma conferência para pastores agora. Na realidade é um retiro de 16 a 19 de setembro, no hotel, no Flex Bar em Balneário Camboriú, aproveitando que Balneário Camboriú agora está em baixa temporada. Então
o preço fica legal, né? As nossas conferências nós não costumamos cobrar entrada. Ela só tem entrada quando tem comida envolvida ou hospedagem. E como essa conferência vai ser no hotel, então nós temos que ter um custo do hotel. Mas vai ser benção, irmão. Já tem 400 pastores inscritos. E se você quiser estar conosco, você é muito bem-vindo. Quero dizer que você é muito bem-vindo na nossa casa, no nosso lugar. Vai lá nos conhecer. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, vai lá em Itajaí, irmão. Vai ser bom, meu irmão. Diga, Deus vai te pegar lá, vai ser joia. Aleluia. Aleluia. Eu vejo que Deus está levantando muitos Obadias. Obadias foi aquele homem que sustentou a unção profética. Quando Jezabel começou a perseguir os profetas, a Bíblia diz que Obadias escondeu alguns profetas e sustentou a pão e água. Eu me relaciono muito com Obadias. Eu acho que eu sou meio parecido com ele. E eu estava estudando sobre a vida de Obadias. Eu estudei alguns escritos antigos. Não está na Bíblia, mas são histórias que são muito relevantes. Aquela mulher que procurou Eliseu e disse assim: Eliseu, meus filhos estão sendo levados como escravo. E ela disse: tu sabes o que fazia meu marido e como ele servia ao Senhor. Alguns rabinos dizem que essa mulher, ela era a esposa de Obadias. E Obadias era um homem muito bem sucedido. E ele ficou pobre e morreu pobre, porque ele investiu tudo que ele tinha para manter a linhagem profética na época da perseguição. Para manter aqueles pastores, aqueles profetas vivos, ele investiu pão e água, sustentou por 3 anos e meio, 4 anos, a pão e água aqueles profetas, para que a palavra de Deus fosse mantida. E depois ele morreu, e ela foi procurar Eliseu, porque agora ela tinha uma dívida que o marido deixou. O marido deixou uma dívida para ela. E ela vai procurar Eliseu e diz: meus filhos vão ser vendidos como escravo. E tu sabes o que fazia meu marido, ela disse, como ele servia ao Senhor. E Eliseu diz: então vai buscar o que você tem em casa. Ela traz um pouco de azeite, você conhece a história. E há indícios que essa mulher era esposa de Obadias. O que eu aprendo aqui? Irmão, pode investir na linhagem profética. Seus filhos não vão perecer. Amém? Todo ministério que investe na linhagem profética para manter a profecia de pé, nós precisamos. Às vezes a gente investe em pessoas somente, nós temos que investir na palavra. Aleluia. Nós temos que investir para manter a palavra de Deus viva e eficaz. Aleluia. Eu vejo que o nosso marido também deixou uma dívida para nós. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. Aleluia. E se você pagar a conta, pode pagar a conta em amor, porque seus filhos não vão perecer. Amém. Senhor, nós te adoramos nesse lugar. Bendizemos o teu nome, louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado pela tua santidade, obrigado pela tua glória, obrigado pelo teu amor, pelo teu poder. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós nos submetemos à tua santidade aqui, Senhor. Nos submetemos à tua glória. Nós amarramos toda e qualquer distração, Senhor, toda e qualquer usurpação, Senhor, que venha tentar roubar aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito nesses dias. Em nome do Senhor Jesus, nada vai roubar a tua palavra antes que ela chegue no coração. Eu amarro, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda e qualquer distração desse lugar. Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Derrama a tua glória sobre nós, ministra as tuas verdades sobre nós. Ministra, Senhor Deus, a tua unção sobre nós. Protege o nosso coração de qualquer investida satânica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia comigo, irmão. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1 de Juízes.
Glória a Jesus. Juízes capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão seu irmão: sobe comigo, e a herança que me couber por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua herança que te couber por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e os feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Acharam ali também Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os perseguiram, e o prenderam, e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Louvado é o nome do Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua santidade, pela tua glória. Louvado seja Deus. Irmãos, nesse tempo nós temos falado muito sobre pioneirismo. Nós temos falado muito que Deus está falando. Todo mundo está falando, Deus vai fazer algo sobrenatural. Você tem ouvido isso? Deus vai levantar uma geração. Deus está fazendo. O melhor de Deus está por vir. Irmão, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. E o nome dele é Jesus. Nós temos que nos adequar e nos alinhar com aquilo que Deus já fez. Aleluia. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus foi a cruz. E nós temos que nos alinhar com a cruz, para assim poder viver o que a cruz vai manifestar nesses dias. Nós precisamos entender. Deus não é Deus de nova geração. Deus está levantando uma nova geração. Cada vez que Deus tem que levantar uma nova geração, denuncia a minha incapacidade, a minha ineficácia. Por quê? Porque se Deus tiver que levantar uma nova geração, é porque eu não fui correto em transferir a minha geração para a próxima geração. Deus não é Deus de nova geração, Deus é Deus de próxima geração. Quando ele falou com Moisés, ele disse: eu sou Deus de teu pai Abraão, teu pai Isaque e teu pai Jacó. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, deixa eu te falar uma coisa, não foi você que inventou a igreja. Antes de você já passou muita gente aqui. Aleluia. Nós não devemos tirar os marcos antigos, mas nós devemos sim tirar os modelos que não fazem efeito nesses dias. Os marcos antigos você não pode tirar. Um dos grandes percalços da igreja é que ela jubila os velhos. Um dos grandes percalços da igreja é que a gente tira os velhos do púlpito. Não, irmãos, nós não deveríamos tirar os anciões do púlpito. Na realidade, nós deveríamos sentar com os anciões e ouvir eles também, para ver se a gente não está ficando meio louco. Amém? Se o meu avô tivesse vivo hoje, ele ia ser chamado de tradicional. Porque o meu avô era tradicional mesmo. Eu levava ele às vezes no banco para receber a aposentadoria. Ele morreu com 87 anos em 2004. E eu ia lá no banco receber a aposentadoria com ele. Nessa época eu estava desviado, eu só dirigia para ele. Aí ele entrava no banco, recebia a aposentadoria e botava dinheiro nos 2 bolsos. Eu digo: ô vô, por que você não põe num bolso só? Ele disse: não, porque esse aqui é o dízimo. Eu digo: mas tudo bem, mas por que o senhor não bota tudo num bolso, chega em casa e o senhor tira? Ele diz: não, tem que ser o primeiro a ser tirado. Se não for primeiro, Deus não recebe. Eu digo: amém. Aí quando a gente saía, parava no posto de gasolina, ele dizia: você tem dinheiro aí? Põe do seu dinheiro, depois eu te dou. Eu digo: mas você não acabou de receber agora a aposentadoria? Ele disse: não, mas é que eu não entreguei o do Senhor ainda. Eu só uso o meu depois que eu entrego do Senhor. Eu digo: não. Aí não. Se ele tivesse vivo hoje, ele ia ser chamado de tradicional. Aleluia. Mas ele não era tradicional, ele era zeloso. Nós chamamos de tradicional aquilo que é zeloso. Aleluia. E chamamos de liberal aquilo que é muitas vezes libertinagem. Chamamos de liberdade uma libertinagem. Não, irmãos, liberdade ela tem que ser gerada no meio de responsabilidade.
Quanto mais livre eu sou, mais responsável eu tenho que me tornar. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eu preciso entender as formas que Deus trabalha, para poder dar uma resposta para a minha cidade. Deus, a Bíblia diz que Ele dá aos seus enquanto dormem. Por que Deus dá aos seus enquanto dormem? Para a gente não atrapalhar Ele. Aleluia. Se a gente fica acordado, a gente atrapalha. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vai ser acordar de manhã, comer pão de dores, porque é o Senhor que dá aos seus amados o sono. Por que você acha que Deus botou Adão para dormir, para dar uma esposa para ele? Porque se ele fica acordado, ele diz: não, assim não. O senhor, não, ajeita pro lado de cá agora. Ele ia ficar dando palpite, irmão. Por que Deus dá aos seus enquanto dorme? Porque quando você dorme, sua alma dorme, seu corpo dorme, mas seu espírito nunca dorme. E Deus precisa tirar sua alma da frente, o seu corpo, para introjetar aquilo que Ele quer no seu espírito. O espírito nunca dorme. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, diz Provérbios. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que Deus quer dar no seu espírito. O problema é que a igreja tem dado respostas na alma, mas não no espírito. Aleluia. A igreja tem dado respostas na alma. Quando a gente está bem, a gente está bem. Quando a gente está mal, a gente não aparece. Então nós vamos vivendo de circunstâncias, quando nós deveríamos viver de fé. A fé sustenta o espírito, não sustenta a alma. A alma é sustentada por muitas coisas. Eu vou dizer uma coisa para você: não espere que a sua alma sirva a Deus. A alma não serve o espírito, ela serve a carne. Ela busca sentimentos para satisfazer a carne. Por isso Deus precisa tirar a sua alma da frente. Pastor, mas eu não estou sentindo. Mas o espírito não sente, ele sabe. O que sente é a alma. Eu não tenho que sentir, eu tenho que saber. Aleluia. Mas eu não estou sentindo. Não tinta a mãozinha, não tinta o pezinho. Você não tem que sentir, você tem que saber, meu irmão. Aleluia. Você tem que ter convicções. O espírito, ele é movido de convicções. Agora o espírito também tem uma doença: apostasia. Apostasia é a doença do espírito. É quando o homem perde a esperança, ele perde a fé. A fé, irmãos, ela é uma convicção. Se nós queremos mudar a nossa terra, nós precisamos ter convicções. Aleluia. Deus, ele vai dar aos seus enquanto dormem. Nós não temos que explicar. Às vezes as pessoas vão lá em Itajaí, elas querem saber: pastor, como é que cresce? 14 anos, isso tudo, em todas essas nações, como é que é isso? Eu digo: não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Tá, mas qual é a estratégia que vocês usam? Bíblia, nós pregamos a Bíblia. Tá, mas como é que vocês fazem? A gente não faz. A gente vai lá e adora, e prega, e prega. Eu não sei explicar. Porque se você souber explicar como cresce, então é você quem faz crescer. E se é você que faz crescer, é você que tem que alimentar. E se é você que tem que alimentar, Deus não pode te ajudar. Você nunca vai conseguir explicar a obra de Deus como ela cresce, irmão. Você nunca vai conseguir. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se é essa ou se é aquela. Meu negócio é semear, porque eu não sei qual que vai prosperar, eu não sei como Deus vai fazer. Por isso que eu fico ali. Orações não é para me dar conselhos para Deus. Orações não é para me dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Deus está perdido, muito perdido. Ele perdeu o controle. Não, irmãos, você nunca vai explicar. Você nunca vai conseguir explicar. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente e vai dormir. Espera Deus colocar no seu espírito. Por que Deus quer falar no seu espírito? No inferno, irmãos, não vai ter adoração. Porque o homem que vai ao inferno, ele vai no espírito. E o espírito não reconhece outro Deus. Ele só reconhece aquele que soprou sobre ele. No inferno não tem adoração. Por isso que o homem que adora em espírito e em verdade,
o inferno, o diabo não consegue entrar na sua adoração. Porque ele não adora na alma. Ele não adora quando ele está bem. Ele adora sempre. Quando ele adora em espírito e em verdade, o diabo não consegue enfiar a mão dele no seu espírito, porque é o que o diabo quer, a sua adoração. É por isso que ele diz para Jesus: se tu me prostrado me adorares, eu te darei tudo. Para quem quer tudo se já tem tudo? O diabo não sabia que todos os reinos já eram dele. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Tem algumas coisas que Deus está fazendo nesses dias, e os homens estão voltando a ser homens espirituais. Você não tem que sentir para saber, você tem que saber para sentir. Toda adoração que não começa no espírito, ela não é transferida para a alma. Se ela começar para a alma, não significa que ela vai acabar no espírito. Você tem que adorar. Você tem que adorar Deus e adorar no espírito. É o que o inferno quer, ele quer a sua adoração, porque ele nunca vai ter adoração. O diabo não é adorado, ele é idolatrado. Deus não quer ser idolatrado, ele quer ser adorado. Aleluia. E a única pessoa que dá alguma coisa em troca pela adoração é o diabo. Deus não dá em troca. O diabo que disse: se tu me adorares, eu te darei. Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você adore para Ele te dar. Ele quer que você adore porque já é seu. Você precisa entender: eu vou adorar porque Deus me deu tudo isso. Eu carrego o reino de Deus. Eu tenho um tesouro no vaso de barro. A excelência é de Deus e não minha. Eu tenho um tesouro. As riquezas de fora nunca serão maiores que as riquezas de dentro. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí Paulo diz: em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo as marcas de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste no meu corpo. Por isso que ainda que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova a cada manhã. Aleluia. Minha carne fica velha, você pode esticar ela para onde você quiser, ela vai envelhecer. As rugas vão aparecer, o cabelo vai cair, mas o meu homem interior, ele tem que se renovar a cada dia. Cada dia ele fica mais renovado, cada dia a mente fica mais renovada. Aleluia. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Por isso não trabalhe para servir a carne, não trabalhe para servir a alma, trabalhe para servir o Espírito, porque o que se renova em você é o Espírito. Por isso em tudo eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado aqui dentro, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado. As coisas de fora não afetam o que eu sou aqui dentro. Diga para alguém que está do seu lado: as coisas de fora não podem afetar o que você é aí dentro. Olha aqui para mim. Sabe o que ele disse aos discípulos em Lucas 24, 49? Ele diz assim: ficai na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Todo entretenimento é contra o revestimento. Por quê? Porque o revestimento é para que o externo não entre, não é para que o interno não saia. Quando Deus te reveste, não é para você esconder o que você carrega, é para o que está fora não entrar. Aleluia. Fica na cidade até que do alto seja revestido. Assim como o verniz é para madeira, o esmalte é para o piso, o pinche é para a laje. O propósito do revestimento é preparar você para as adversidades de fora não entrar, mas não é para impedir de o reino sair. O reino tem que sair, é o mundo que não tem que entrar. Aleluia. Aleluia. Então eu quero ser revestido de poder, irmão. Eu quero. Quando eu li esse texto em Juízes, capítulo 1, a primeira vez, Deus deixou uma palavra no meu coração. Eu fiquei perguntando: Deus, por que o Senhor quer levar todo mundo para Canaã? Quem dentre vós subirá primeiro aos cananeus? Quem vai para Canaã? Você já viu que Deus queria empurrar todo mundo para Canaã?
Tudo que Deus começou tinha que começar em Canaã. Se você ler a Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 31, obrigado, Senhor. A Bíblia diz que o pai de Abraão, Deus já queria levar ele para Canaã. Terá, Deus já estava empurrando ele para Canaã. A Bíblia diz que o pai de Abraão, Terá, saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Mas quando ele chegou em Harã, ele parou ali. Harã era o nome do seu filho, o pai de Ló. Então o Harã morreu, ele enterrou Harã ali e colocou o nome da cidade de Harã. E ali abortou, porque às vezes as perdas fazem a gente abortar o propósito que Deus tem nas nossas vidas. A gente não sabe lidar com as perdas. A igreja na terra, ela foi preparada para conquistar, mas nós, os pregadores, temos que preparar ela para suportar. A fé, irmão, que a Bíblia te ensina, não é fé de conquista, é fé de suporte. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Nós do púlpito, muitas vezes, temos ensinado as pessoas a conquistar. E a igreja não tem que conquistar nada, ela tem que levedar toda a massa. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, eita, do que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus já conquistou, querido. Eu preciso me encaixar naquilo que Deus está fazendo. Eu preciso entrar naquilo que Ele disse está consumado. Eu não preciso fazer, eu preciso entender o que Ele fez e caminhar naquilo que Ele fez. Então a fé que a Bíblia nos ensina, irmão, Deus não te deu fé para confiar nele, Deus te deu fé para conhecê-lo, porque é impossível você conhecê-lo e não confiar nele depois. Você tem que conhecer. Como é que você vai confiar num Deus que você não conhece? Não se glorie sábio na sua sabedoria, nem rico na sua riqueza, nem forte na sua força. Jeremias 9:23 diz: mas aquele que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus, que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome. Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não os conheço. Essa palavra conhecer, no original, ela vem da mesma palavra para coito, para intimidade sexual. O Senhor está dizendo: eu não te conheço intimamente, você não é meu íntimo. Mas Senhor, em teu nome eu curei, eu revelei. O Senhor diz: você pratica iniquidade. Aí eu pergunto: é iniquidade curar doente? É iniquidade expulsar demônio? Puxa, afinal de contas eu estou trabalhando para Deus. E Deus diz: você praticou iniquidade. Mas eu estou trabalhando para você, Deus. Deus diz: não, você está trabalhando para você, não para mim. Você está curando doentes, expulsando demônios para encher sua denominação, não para encher o céu. Você quer sua igreja cheia, você não está preocupado comigo. Porque para Deus, irmãos, não importa o que você faz, mas é por que você faz, para quem você faz. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para trabalhar com Ele. Nós somos cooperadores daquilo que Ele já está fazendo. Nós somos cooperadores daquilo que Ele já está executando. Eu não tenho que criar um novo evangelho. A cada 5 anos nessa nação muda a estratégia de crescimento. A cada 5 anos no Brasil alguém aparece com uma visão nova para mudar, para crescer. Agora não, agora isso aqui é que é de Deus. Aí a gente pega, joga tudo aquilo no lixo e começa tudo de novo. 5 anos depois aparece outra visão. Agora não, agora é essa aqui que é a do momento. Irmãos, Deus não unge estratégias,
Eu vou te falar, Deus não unge estratégias. Eu vou falar de novo, Deus não unge estratégias. Eu vou te falar, Deus não promove ministérios. Deus não promove pessoas, Deus promove a verdade. Quem estiver promovendo a verdade será promovido junto com ela. Por isso que você vai ver muitas pessoas caindo da graça, porque deixaram de promover a verdade. Estão promovendo os seus próprios ministérios, estão promovendo as suas próprias visões. Não, querido, não, nós temos que voltar ao Evangelho, nós temos que voltar à origem. Não é voltar ao passado, é voltar à origem. Aleluia. Eu preciso saber a minha origem é Ele. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Eu tenho uma origem. Embora o meu passado fosse negro, embora o meu passado fosse um passado de rejeição, eu tenho uma origem. A minha origem é perfeita, a minha origem é santa, e é para a minha origem que eu preciso voltar. Aleluia. A igreja, quando faz cura interior, ela volta ao passado. Nós temos que voltar à origem, porque é a minha origem que pode me curar. Amém, irmãos? Alguém levante a mão e diga: eu estou entendendo isso. Você não precisa gostar da minha mensagem, você precisa entender ela. Porque tudo que você não entende, você não desfruta. Você precisa entender para desfrutar. Mateus 3,19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. A pessoa está na igreja há 20 anos e não entendeu o que Deus quer. E ela vai fazendo e vai dizer: não, mas Deus falou comigo. Irmão, Deus não fala com uma pessoa onde inclui só ela na visão. Toda visão de Deus é para o corpo. Tudo que Deus faz é para o corpo. Aleluia. É para o corpo de Cristo. Toda visão que Deus te der é para o corpo. Todo recurso que Deus te der é para o corpo. Toda estratégia que Deus te der é para servir o corpo. Não é para levantar mais um ministério. Infelizmente, irmãos, me perdoe a expressão, nós hoje estamos cheios de botecos de aleluia. Estamos cheios de botecos de aleluia que não corresponde à vontade de Deus. O nosso discurso é evangeliquez. O nosso discurso não é de reino. Nós precisamos ser homens de reino. Homens de reino, eles não fazem nada sozinhos. Quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Um dia Jesus chegou em Jerusalém, ou melhor, em Genezaré. Lucas capítulo 5. A Bíblia diz que Lucas capítulo 5, Jesus chegou lá. Olha para mim. Me dá de presente sua atenção. Eu gosto de pregar para quem tem fome. Jesus chegou no lago de Genezaré e viu quantos barcos? A Bíblia diz, e chegando Jesus no barco, na praia, viu 2 barcos. Porque Ele sempre vê tudo, Ele não vê só a sua igreja. Às vezes a gente apresenta pessoas no domingo, né? Às vezes a gente tem visitante no domingo, a gente diz: quem é de outra igreja? Seu cabeção, não existe outra igreja, só existe uma igreja. Existem várias denominações, mas a igreja é uma só, é a igreja de Jesus Cristo. Quem é aqui de outra igreja? Não tem outra igreja. As portas do inferno numa cidade não prevalecem contra a igreja. Por que numa cidade às vezes é cheia de denominações, mas a cidade não cresce? A cidade não desenvolve? Porque tem denominações, mas não tem a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus é quando há uma unidade. A igreja de Jesus é quando as pessoas pescam juntos. Irmão, Jesus chegou na praia e viu 2 barcos. Só que ele entrou no barco de Pedro. Eles pescaram a noite inteira, não apanharam nada. E Pedro continuou lavando a rede. Esse é o nosso trabalho. Vamos lavar a rede. Não pescou? Lava a rede. Saiu, não deu nada? Lava a rede. Fica pronto. Daqui a pouco ele vai entrar na sua vida e vai dizer: agora vai. Se a rede estiver limpa, você vai adiantar o trabalho, meu irmão. Irmãos, Deus me deu uma palavra para ir para a internet faz 5 anos. Eu sou pastor de uma igreja de bairro lá em Itajaí, Santa Catarina. E o Senhor dizia: eu vou levar você no mundo. Eu achava que eu ia viajar em todos os países. Até que um dia eu acordei num sonho, internet.
Eu vi que eu subia numa antena grande assim e ficava gritando para todos os lados. Eu sonhei que eu estava voando. Você já sonhou voando, irmão? É bom demais. Eu batia a mão assim e voava. E eu era pastor, e eu sou pastor de uma igreja que fica num bairro que se chamava Invasão. Num bairro pobre. E Deus dizia: eu vou levar vocês no mundo. Até que o Senhor falou: internet, vá para a internet. E nós começamos a colocar as mensagens na internet. Começamos a colocar todas as mensagens na internet, as nossas pregações. E deu no que deu. As pessoas começaram a ouvir, começaram a receber. E começaram a nos chamar. E começou a haver uma invasão em Itajaí. Um dia eu cheguei na igreja, eu vi toda a igreja, cheia, ao redor da igreja, cheia de barraca de camping. Isso já aconteceu. Eu vi helicópteros pousando, homens pulando de paraquedas, aviões estacionando na frente da igreja. E o Senhor dizia: eu vou trazer o mundo aqui. Nós somos uma igreja de bairro, irmãos, dentro de 4 galpões grandes, velhos. As nossas cadeiras, elas são desconfortáveis. Os nossos ministros de louvor não são conhecidos. Os nossos pregadores, eles não são conhecidos. A minha equipe de governo são meus amigos de infância. E Deus tem levado pessoas lá. Escute uma coisa: você não pode fazer nada, você só tem que acreditar e se manter fiel àquilo que Deus te mostrou. E fugir da tentação, e fugir das perseguições, e abrir e fechar a sua boca. Não tentar se defender, não tentar argumentar. Irmãos, um líder que não se ofende, ele é uma semente para a unidade. O problema é que os pastores estão ofendidos. Aí eles vão domingo para a igreja com o microfone na mão, ofendido, e começam a descarregar sua alma. Em vez de pregar o evangelho de Jesus, em vez de pregar o evangelho que cura, estão deixando a igreja doente. Porque estão ofendidos. Não, você não pode se ofender, cara. Você é um José que foi na frente, você é um pioneiro. E você pode dizer para os seus irmãos: olha, vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção, me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Oh meu Deus, seja um homem resolvido com o microfone na mão, irmão. O que é teu e ninguém pode tirar de você, aleluia. O que Deus colocou em você é seu, é o teu tesouro, é a tua vida, aleluia. Você pode ter lá 20 crentes na sua igreja, não interessa o número. Você não é contabilizado pelo número de crentes que tem sentado nas suas cadeiras. Você é contabilizado pelo tanto de Deus que tem na sua vida. E não é só o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Se nós queremos mudar uma geração, nós precisamos entender isso, irmãos. Entender o que Deus quer de nós. Jesus chegou no barco. Tem 2 barcos. Aí de repente Jesus olha para eles e diz assim: ide ao mar bravo, vai mais para dentro, lançai as vossas redes. Ele fala no plural, ele não falou no singular. Lançai as vossas redes. Redes, plural. Mas às vezes que hoje a gente não constrói redes, a gente constrói teias de aranha. A teia de aranha é diferente da rede, porque a teia de aranha só quem constrói é a aranha. E ela constrói sozinha. Agora tem um detalhe: tudo que cai na teia é dela, só dela. Não, irmãos, nós estamos confeccionando uma rede, não é uma teia de aranha. Aleluia. Eu moro numa cidade beira-mar, Itajaí, é o maior porto pesqueiro do Brasil. Você vê de manhã cedo os barquinhos saindo. Aí você olha e diz: aquele pesca camarão, por causa da rede. Aí você diz: aquele lá não, aquele lá é cação, aquele lá é trainheira, aquele lá é sardinha. Pelo barco você conhece o que eles pescam. E eles pescam todos no mesmo mar. E o peixe é entregue no mesmo mercado. Aleluia. Agora tem uma grande diferença do pescador e do peixeiro. Porque o pescador, ele tem cheiro de mar. Ele tem maresia. A mão dele tem cabo de corda, de puxar corda. A mão dele tem furo de anzol. E ele às vezes se frustra, porque ele joga a rede e puxa, não tem nada. Joga, puxa, não tem nada. Ele é o pescador.
Na realidade mesmo, para ele é mais divertido pescar do que o peixe. Só que quando ele chega na praia, ele é pescador, daí ele vende o peixe para o peixeiro. O peixeiro ele não pesca, mas ele negocia o peixe. Na realidade, no coração do peixeiro está o lucro, não está a pesca. Nós temos que definir o que nós somos, se nós somos pescadores ou peixeiros. Se nós temos cheiro de maresia, cheiramos ao céu, temos cheiro de glória, ou se a gente só está visando o lucro do peixe. Sabe qual é a coisa boa, Júlio? É que o pescador, ele lida com o peixe vivo, ele luta com o peixe vivo. O peixeiro não. O peixeiro já pega o peixe morto. Ele não sabe, ele não tem o gosto de pegar o peixe vivo. E às vezes, dificilmente um peixe apodrece na mão de um pescador. Porque o pescador, se ele não vender, ele dá. Se não der, ele solta de novo no mar. Pescador tem consciência que aquele peixe está em extinção. Então quando ele pega, ele diz, não, eu vou soltar. Esse não merece ser preso. O peixeiro não. O peixeiro, se deixar, o peixe apodrece na mão dele. Mas ele não solta, ele não libera, ele não dá. Defina quem você é, pastor. Ou nós somos pescadores ou somos peixeiros. Se as pessoas estão apodrecendo na nossa mão e a gente não solta, então nós somos peixeiros. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Eu nem preguei o texto ainda, meu Deus. Juízes, eu vou chegar ali. Jesus chegou na praia e disse: lançai as vossas redes. Sabe o que aconteceu? Pedro foi pescar sozinho. Pedro não entendeu que Jesus estava falando para todos, porque Jesus viu quantos barcos? E um só foi pescar. Quando um só foi pescar, o que começou a acontecer? Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. E agora ele está pescando e afundando. Porque o sucesso te afunda mais do que o fracasso. A igreja precisa aprender a lidar com o sucesso. Porque se ela não aprender a lidar com o sucesso, ela vai cair por causa da fartura. A igreja que não sabe lidar com o sucesso, ela morre afogada. Morre afogada no meio dos peixes, porque ela está cheia de peixe abençoado. Aí Pedro foi pescar sozinho e começou a afundar. Ele puxava a rede, botava o peixe dentro do barco e afundava. Por quê? Jesus viu quantos barcos? Você tem que andar na visão de Jesus, querido. Ou você acha que quando Jesus olha para Garanhuns, ele vê a quadrangular, ele vê a batista, ele vê a assembleia, ele vê a comunidade, ele vê a sua igreja. Quando Paulo escrevia a igreja que está na cidade de tal, e tinha várias igrejas lá. As cartas de João têm nome de igrejas. As cartas de Paulo têm nomes de igreja. A menor visão de Deus é uma cidade. Amém, irmãos? Amém. Entenda isso, querido. Entenda o que Deus quer de você. Amém. Aí Pedro começou a afundar. O que é que ele fez? Chamou quem? Chamou seus companheiros que estavam no outro barco. Nem sempre seus companheiros estão no mesmo barco que você, querido. Seus companheiros estão em outros barcos também. Eu tenho amigos em todas as denominações. Amigos, e eu nunca disse para eles: sai daí, vem para cá. Não, fica aí. Você é meu companheiro. Está no outro barco, mas é meu companheiro. Não é competidor, é meu companheiro. Agora tem gente, irmão, que afunda sozinho, mas não pede ajuda. Sabe por quê? Porque quando você diz assim, me ajude aqui, sabe o que é que significa? Que você vai ter que dividir o peixe.
Agora, pescadores de reino, para eles não importa para onde vai o peixe, eles estão pescando para a glória de Deus. Eles não estão pescando para encher uma denominação, eles estão pescando para a glória de Deus, amém? Diga para o irmão que está do seu lado: companheiro, não sou competidor, sou companheiro. Aleluia, nós somos companheiros, não competidores. Aleluia, ei! Glória a Deus! E sabe o que mais me encanta em Jesus? É que ele encheu os 2 barcos. Quando chegou na praia, ele disse: deixa tudo e segue-me. Sabe para que ele tira você do barco? Primeiro ele enche o barco, depois tira você do barco. Sabe por que eu estou aqui pregando no Pernambuco? Porque o meu barco está cheio. Eu não deixei um barco vazio, eu deixei um barco cheio. Ele só tira você do barco quando o barco está cheio. Enche bastante esse barco aí, que depois que estiver bem cheio, ele vai tirar você. Ele vai dizer assim: você tem coragem de deixar esse barco para pegar a cidade? Se você tiver coragem de deixar a cidade para pegar o estado, se você tiver coragem de deixar o estado, você vai pegar a nação. Se você tiver coragem de deixar a nação, você vai pegar as nações. Aleluia. Entenda isso, querido, somos companheiros e não competidores. Aleluia. Mas deixa eu falar de Juízes. Deus queria levar todo mundo para Canaã. Ele já estava induzindo Terá, pai de Abraão, para ir para Canaã. Só que o pai de Abraão abortou a missão, ficou em Harã. Quando o pai não entende, Deus tem que levantar os filhos. Amém? Às vezes a gente fica chateado quando alguém sai da igreja da gente, mas às vezes a gente não entendeu o ministério daquela pessoa. E às vezes quando sai alguém, a gente diz: rebelde. Bom, às vezes os rebeldes não são os que saem, são os que ficam. Davi saiu e Saul ficou. Você tem que entender o que é rebeldia. A rebeldia é como pecado de feitiçaria. Essa palavra Deus falou para um líder rebelde, não para um liderado rebelde. Ele falou para Saul, ele não falou para Davi. Irmãos, as pessoas que estão com a gente, elas não têm que pensar igual a gente. Elas podem pensar diferente. O que nos une é um propósito. Não tem gente mais diferente do que a minha esposa. Pensa numa mulher diferente. Eu gosto de banho quente, ela gosta de frio. Eu gosto de dormir tampada, ela destampada. Quando nós chegamos no restaurante, na hora de sair para o almoço, assim, eu disse: vamos comer alguma coisa? Ela disse: vamos comer carne. Eu digo: eu queria comer peixe. Tá bom, mas vamos comer carne. Então, como é que a gente faz para viver? Há 28 anos nós estamos vivendo. Como é que a gente faz? A gente cede. Vamos comer carne hoje. Amanhã a gente come o peixe. E como é que eu faço? Sempre cedo. Pastor, então você é um líder muito molenga. Não significa. Autoridade não é imposta, irmão. Deus nunca deu autoridade para um homem governar sobre outro homem. Sabia disso? O primeiro homem que governou sobre outro homem foi um homem chamado Nimrod. O primeiro homem que vendeu outro homem como escravo foi Nimrod. Foi ele que fundou a Babilônia. Por isso que todo lugar onde homens dominam sobre homens, o princípio é babilônico, não é celestial. No céu não é eu mando e você obedece. No céu é façamos nós. A linguagem do céu é nós, mano. A linguagem do céu é nós. Eu acho que esses caras estão certos quando ele diz: é nós na fita. É nós na fita, mano. Às vezes o marido diz para a mulher: eu sou o cabeça dessa casa. Às vezes é só um cabeção grande. Porque quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, não diz que ele manda nela. Está dizendo que ele exerce autoridade em favor dela. Toda autoridade é em favor de alguém. Quanto mais Deus me levanta, mais eu tenho que servir em favor. E a autoridade você não precisa impor. Se você está num lugar que você precisa lembrar os outros que é você que manda, é porque você não manda mais.
Quanto mais autoridade você tem, menos você vai querer usar. Jesus falava manso e as pessoas diziam: olha como ele tem autoridade. A autoridade, irmão, a presença da autoridade intimida. Você não precisa nem abrir a boca. Mas se quando você chega num lugar, seus liderados ficam com medo, então você não é pai, você é chefe. O pai, quando eu chego em casa, todo mundo larga tudo que está fazendo e vai me receber. O pai traz proteção, direção e limites. O pai gera limites, gera proteção e gera direção. Por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da casa do teu pai perdeu a direção. E como é difícil você ter que sair da casa de um pai. Por que você acha que Abraão encontrou Melquisedeque no caminho? Porque Abraão, como que vai ser pai de gerações, pai de nações, se agora ele tinha perdido a referência de pai? Irmão, quantos de nós perdemos a referência de pai? A maioria de nós não teve boas referências de pais, nem biológicos e nem espirituais. A maioria de nós tivemos pastores, mas não tivemos referências de pais e espirituais. Por isso que Abraão encontrou Melquisedeque, que trouxe pão e vinho para ele. Abraão estava dizendo, Deus estava dizendo, um rei de justiça e de paz. Naquele dia Abraão encontrou dois reis. O rei de Sodoma disse: me dá, Abraão. Melquisedeque disse: pega, Abraão. Você vai saber quando encontra um pai espiritual, uma mãe espiritual. Porque pai e paternidade não tem a ver com o sexo masculino. Porque quando Deus também é mãe. Quando ele fala de provisão, ele fala de homem. Ele diz: vós que sois maus, sabe das boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso pai que está no céu. Não vos dará o Espírito Santo? Mas quando ele fala de mimo, de carinho, de afeto, ele usa a figura da mãe. Ele diz: pode uma mãe abandonar seu filho que amamenta? Eu, porém, o Senhor, não te abandonarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou a mãezona para você. Paternidade não tem só a ver com os homens, tem a ver com as mulheres também. Agora, quando nós não temos referência, irmãos, Deus tem que começar de novo. Você vai saber quando encontra um pai e uma mãe espiritual, porque eles não querem nada seu. Eles querem trazer você de volta à comunhão. Por que Deus queria levar todo mundo para Canaã? Porque Canaã foi uma cidade amaldiçoada, uma terra amaldiçoada. Lembra quando Noé bebeu e amaldiçoou Canaã? Ele disse: maldito seja Canaã. Cão entrou, viu Noé nu. Lembra disso? Quem lembra disso? Cão entrou, viu Noé nu. E depois que Noé levanta do pó, ele amaldiçoa Canaã. Ele diz: maldito seja Canaã, servo dos servos. Servo dos servos é escravo. Ser servo não é maldição, mas servo de servo é escravidão. Por isso que Deus queria levar todo mundo para Canaã, porque Canaã não conhecia paternidade. E Deus precisava levantar um pai para ir para Canaã. Agora, irmãos, a paternidade é tão grande, é tão tremenda, que se você olhar o livro de Mateus, não precisa ler não, eu vou ler para você. Se você olhar o livro de Mateus, ei, aleluia. Mas eu vou falar uma coisa, eu tenho pregado todos os dias as guerras que nós estamos enfrentando aqui em Garanhuns, em relação a distrações. Eu nunca vivi isso nesse ano ainda. Agora eu sei que quando eu estou num lugar de guerra, é porque ali tem propósito. Você que tem um espírito de intercessão, fica comigo em intercessão aí. Eu nunca vi tanta distração. Eu não estou falando aqui das pessoas, as pessoas aqui estão buscando ao Senhor. Eu estou falando de distração no mundo espiritual. Tentar tirar a gente da palavra, tentar tirar a gente do foco. As palavras têm sumido da minha cabeça. Porque nós estamos num lugar que Deus quer trabalhar. Amém? Amém? Mateus capítulo 1 diz assim, ó: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, seu irmão. Por que a genealogia de Jesus não começa em Adão? De cima para baixo ela começa em Abraão, depois de baixo para cima ela termina em Adão. Mas aqui não fala Noé,
O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, começa em Abraão. Por que Deus não botou Noé aqui? Porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. Irmãos, quando alguém deixar a sua igreja, se você é um pastor, irmãos, a Bíblia diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmão, se não ouve mais a tua voz, não é mais tua ovelha. É melhor que vá embora, porque não te ouve mais. Não amaldiçoe ninguém. Libera, deixa o povo ir. Pastor, mas foi injustiça. Deixa ir. Quem trata com o líder é Deus, não é você. Abençoa, irmão, e não amaldiçoa. Aleluia. Quando Noé amaldiçoou Cão e Canaã, ele amaldiçoou uma terra inteira. Agora Deus precisa fazer o trabalho de volta. Por isso que Deus queria enviar um pai para Canaã, porque Canaã era uma terra maldita, não tinha paternidade. Ninguém cuidava da paternidade em Canaã. Aí você pode me citar a Bíblia, eu também cito a Bíblia para você. Mateus 23, versículo 7, você pode me dizer, mas a Bíblia diz, a ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso pai. A palavra pai ali em Mateus 23, 7 e 9, ela está falando de pater, no original, que quer dizer origem, que quer dizer pátria. Deus está dizendo, a ninguém diga que é sua origem, porque a sua origem é só uma, é Deus. Aleluia. Noé não está contado aqui na genealogia de Jesus, por quê? Por que que não? Porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. Adão, ele saiu do jardim antes de aprender a ser pai. E quando você sai do ambiente de Deus antes de aprender a ser pai, você vai gerar filho que mata filho. Entenda isso. Por isso que a gente às vezes chega em algum lugar a tantas divisões. Por quê? Porque nós temos que aprender a ser filho primeiro, para poder depois exercer paternidade. Aleluia. Meu filho tem 9 anos, eu não posso dar a chave do carro para ele, embora o carro já seja dele por herança. Eu não posso deixar a chave da casa na mão dele, embora ele já é o dono da casa por herança, mas ele ainda é menino. Aleluia. Quando meu filho de 24 anos estava em casa, eu não posso ter o mesmo tratamento com os 2 filhos. O de 9 anos dorme em cima dos legos, dorme em cima do brinquedo. Eu tiro ele, ponho no colo, boto na cama, recolho os brinquedos, guardo na caixa. Às vezes ele até finge que está dormindo, para ganhar um colinho. Aí eu pego ele e diz assim, eu digo, não acredito, Samuel, que você está acordado. Não, pai, só um colinho na cama. Aí eu fico de pé, eu ponho ele de pé e diz, vai juntar o teu brinquedo. E vai renando e vai. O outro não, quando o outro estava em casa, ele diz, filho, pendura essa toalha, guarda esse sapato, lava esse tênis. Coisa feia, meu filho, esse tênis sujo. O tratamento é diferente. Quando você vai crescendo, você precisa ter um tratamento diferente, de um arroxo diferente. Aleluia, nós estamos construindo um exército, irmão, não é uma creche. Aleluia, tem gente que se ofende por qualquer coisa, me ofendi, não quero mais. Às vezes tem gente que sai de uma igreja porque não concorda com ela. 5 anos depois está fazendo pior do que o lugar que saiu. Por quê? Porque na realidade não tinha um chamado para fazer algo novo. Nós precisamos nos submeter, irmãos, submeter ao tratamento de Deus. Tem gente que prefere ser cabeça de rato do que cola de leão. Eu pergunto para você, o que é mais bonito, cabeça de rato ou cola de leão? É cola de leão. Nós temos hoje lá, eu tenho uma equipe de 11 pastores de governo. Irmão, todos os meus pastores de governo, qualquer um deles pode sair hoje do ministério e abrir uma igreja e já começa com 1000 pessoas. Porque eles são bons. Pensa nos caras bons. Pensa nos caras. Os caras são violentos. Estão treinados para isso. Foram treinados para derrubar gigante. Eles saem para pregar. Tem gente que liga para mim, pastor Luiz, o senhor tem o telefone do Juscelio, do Jacques, do Lins? Tem. Para me dar o telefone deles para convidar eles para pregar, não eu. Eu estou vivendo num tempo, irmãos, eu estou vivendo só de oferta dos meus pastores.
Eles ganham ofertas e compartilham comigo, dão redízimas para mim, dão primícias para mim. Eu vivo só disso, faz 1 ano que eu não pego dinheiro da minha igreja. Eu fico só em casa, eles vão, pregam, ganham oferta e ainda compartilham comigo. Glória a Deus. Paternidade é maravilhoso. Entenda uma coisa, quando Deus chamou Davi, Ele não mandou Samuel na casa de Davi. Ele disse: Samuel, vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos aprove um rei para mim. A unção não vai na casa do filho, ela vai na casa do pai. Qualquer um deles pode sair e abrir uma igreja, mas eles sabem que nós juntos fazemos coisas maiores. Nós juntos nós fazemos coisas maiores. E sabe o que eu faço? Eu dou condição para eles trabalhar. Compro o carro para um, ajuda a comprar a casa do outro. Os meus livros, as minhas ofertas, eu compartilho com eles, porque eu estou montando, nós somos uma equipe. Amém? Nós não queremos abrir várias igrejas, nós queremos ser uma equipe que vai tocar muitas igrejas no mundo. Irmãos, nossas brigas são feias, nós brigamos tanto que se você entrar numa sala de reunião, você fica pensando assim: não, eles vão se matar agora ele vai dar um soco na cabeça do outro. Porque nós confrontamos um ao outro, nós aprendemos a lidar com o confronto. A gente diz: você está errado. É por quê? Não, por causa disso. Às vezes ele me chama: pastor Luiz, posso falar uma coisa? Pode, você está errado. Eu digo: é por quê? Porque assim, você está certo, me perdoa. Eu dobro os joelhos, põem a mão em mim e oram. E eu não deixei de ser o pastor presidente. Eu não deixei de ser o pastor presidente porque alguém sabe mais do que eu. Pode saber mais do que eu, irmão, mas a unção que Deus deu para liderar foi para mim. Eu sou mais querido. Deus gosta de mim. Eu não sei qual é o critério de Deus para escolher. Eu espero que seja o coração. O meu trabalho qual é? Transferir o coração para eles. Aleluia, compartilhar. Se eu estou indo bem, eles precisam ir bem. Ou eu não posso dar 30 mil reais para uma pessoa vir cantar na igreja, quando pastores do meu ministério estão passando necessidade. Eu chamo isso de unidade. Isso não é unidade. Não tem igrejas lá em Itajaí que abrem, eu ajudo a comprar o som. Esse dia foi engraçado, uma igreja, amigo nosso abriu a igreja, nós enviamos um ministério de louvor para lá para ajudar. Só tem muito ministério de louvor aqui, vai lá, ajuda eles. Dizima lá. Fica lá por 6 meses ajudando eles. Eu estou dando receitas para você que dá certo. Mas se a igreja dele crescer mais do que a minha, oxalá, talvez ele escreva um livro maior do que o seu, você vai só fazer o prefácio. Aleluia. Às vezes eu estou pregando, pega as nossas conferências, compra os nossos DVDs, pega o DVD dos nossos filhos espirituais, ouça eles pregarem. Eles dizem assim: ó, como diz o pai, o nosso pai, o pastor Luiz. O outro diz: ó, como disse o pastor Luiz, ó, como o pastor Luiz nos ensinou. Não, irmãos, eu sou um rio, não sou uma represa, não deixo nada parar em mim, não. Vamos continuar, deixa as coisas correrem. Deixa as coisas correrem. Eu sou pai, o pai agrega para os filhos. Amém, eu sou pai. Eu sou Mardoqueu, eu me sento na porta que meus filhos se assentem no trono. Eu sou Mardoqueu, cara, eu estou ali treinando filhos para se assentar no trono. Embora eles estejam no trono, mas a visão de reino é de quem estava na porta. Mardoqueu ficou na porta, tendo visões de reino. Eu não tenho problema de sentar na porta, desde que meus filhos se assentem em tronos. Os tronos de governo que vão governar nações. Aleluia. Aí eles têm um problema, eles dizem: quem subirá primeiro para Canaã? Canaã precisa ser restaurada, Garanhuns precisa ser restaurado em paternidade. Garanhuns tem tantas igrejas, mas por que aumenta o crime? Por que aumenta a pedofilia? Por que aumenta a prostituição? Por que aumenta os adultérios? Por quê? Porque embora estejam muitas igrejas, elas não estão fazendo o papel delas. Não adianta você manifestar a igreja aqui embaixo, não adianta nós termos muitas igrejas aqui embaixo, nós temos igrejas que governem nas regiões celestiais. Se você não governar nas regiões celestiais, não adianta, irmão. Pode abrir uma igreja todo dia. A quantidade de igreja só denuncia a nossa ineficácia.
Nós somos eficientes, mas não somos eficazes. O eficiente faz tudo bem feito, mas o eficaz faz o que precisa ser feito. Não adianta eu fazer tudo bem feito e não fazer o que precisa ser feito. Eu preciso derrubar algumas coisas. Aleluia, pastor. Pensa num cara, irmão, que apanha. Eu fui talhado para apanhar. Eu fui talhado para apanhar. Pode bater. Estou nem aí, eu baixo a cabeça e saio. Eu sei quem me chamou. Não te ofenda, nós somos José. Nós somos Estevão. Estamos vivendo debaixo de pedradas. Mas o céu está abrindo, irmão. O céu está abrindo, aleluia. Daqui a pouco os Saulos vão começar a aparecer, aleluia. A glória vai começar a ser vertente, aleluia. Não se ofenda mais, irmão. Ninguém pode ferir quem já morreu. Ninguém pode machucar quem não se fere mais. Aleluia. Aleluia. Quem subirá primeiro a Canaã? Quem subirá a Canaã? Nós precisamos restaurar Canaã. Aí eles consultaram o Senhor disse: Judá subirá primeiro. Judá fala de louvor, fala de adoração. Judá subirá primeiro. Aí Judá diz assim: tudo bem, eu vou, mas Simeão vai comigo. A palavra Simeão foi um dos filhos de Lia. Quando Lia teve Simeão, ela botou o nome de Simeão porque ela disse: agora o Senhor me ouviu. Fala de intercessão, fala de oração. Ele diz: quem vai na frente, sabe quem vai na frente para transformar a cidade? É adoração e intercessão. Você não consegue transformar uma cidade só com pregações. Você tem que ter adoradores e intercessores. Pastor, como é que a gente começa a unidade na igreja? Se junte para orar. Se junte para orar. Você já viu quando você... Por que a Bíblia diz que Deus... Por que Deus pede para você orar pelo seu inimigo? Porque você começa a se apaixonar por tudo que você ora. Por que Deus não pede para você orar pelo seu amigo? Porque já é seu amigo. Ele diz: ora pelo teu inimigo. Se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Porque você começa a orar por quem você não gosta, por quem te feriu. E você diz, a sua oração começa assim: Deus, pega ele, Deus. O Senhor sabe, o Senhor é o Deus justo. O Senhor viu o que ele fez. Senhor, faça justiça na terra. Ora o primeiro dia, o segundo, o terceiro, no quarto dia você diz assim: Deus, abençoa os filhos dele. Senhor, abençoa o seu casamento. Eu sei que ele me feriu, Deus, mas eu quero abençoar meu irmão. Ai, irmão. Quando você começa a orar por tudo que te persegue, por tudo que tira o seu chão, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe qual foi o problema de Judas? É que Judas não correu para a cruz, ele correu para Caifás. Judas se arrependeu, ele foi lá devolver as moedas. Alguém já me disse que Judas não se arrependeu, ele teve um remorso. Não, ele se arrependeu sim. Ele se arrependeu tanto que ele foi devolver as moedas. O problema de Judas é que ele correu para a religião. A religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Judas deveria ter corrido para a cruz, porque se ele tivesse corrido para a cruz, a hora que Jesus disse: Pai, perdoa-os, Judas estava ali jogado no chão, ele seria perdoado também. Mas mesmo assim eu acredito que ele ainda foi perdoado. Porque a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele pregou aos espíritos em prisão. E Judas estava lá, cara. Meu Deus, eu acho que Judas ouviu o sermão de arrependimento de Jesus. Eu acho que Judas, quando viu Jesus entrar no inferno, ficou pensando: meu Deus, foi ele que eu entreguei, foi ele que eu matei. Na hora, eu acho que de Jesus, na hora do convite, disse assim: quem quer me aceitar? Judas saiu correndo e disse: eu te aceito. Então a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. O Deus que eu sirvo, ele é um Deus perdoador.
face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos seus pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Rabia soriando rolobia soriando bara. Crobiando relivia soriando bara. Toquiando rolobia soriando. Quem subirá primeiro a Canaã? Quem quer ser pioneiro de uma restauração de paternidade nessa geração? Quem quer ser pioneiro, Júlio? Quem quer ser pioneiro, pastores? Quem tem coragem de largar os barcos cheios para pregar a cidade? Quem tem coragem de largar os barcos cheios para pegar a nação inteira? Ah, como eu queria estar dormindo na minha cama, como eu queria estar deitado com a minha esposa, como eu queria almoçar com os meus filhos, como eu queria ficar na minha igreja. Tem 3.000 pessoas congregando, tem gente na rua esperando o culto terminar para começar o outro. Ah, como eu queria ficar lá, mas eu não posso, eu não consigo, eu não posso desfrutar do ministério. Eu tenho que desfrutar da sua presença. Eu não me alimento do ministério, eu me alimento da sua presença. E se eu parar de ir, os sinais param de me seguir. E se eu parar de ir, os sinais vão parar de me seguir. Eu não posso parar de ir, os sinais só seguem quem se movimenta, quem se desloca. Solte o barco, solte o leme, solte tudo. Ah, se você quer avançar, você precisa desapegar. Quem subirá primeiro a Canaã? Judá subirá primeiro. Judá. Ele disse: tá bom, Judá subirá primeiro, mas só se Simeão foi junto. Diga comigo: adoração e intercessão cura uma geração. Esse é o tema dessa mensagem: adoração e intercessão cura uma geração. Agora eu preciso entender que todo intercessor precisa ser um adorador. Intercessor que não adora vira místico. Ele só vê demônio em tudo, nunca vê Deus em nada. Intercessor que não adora, ele só vê o capeta. Quando eu aceitei Jesus, irmão, uma mulher foi na minha casa, ela destruiu a minha casa, mandou quebrar os quadros tudo, mandou jogar os bichinhos tudo fora. Eu era novo convertido, eu queria Jesus, então eu andava dentro de casa assim com medo. E ela disse que o diabo estava em tudo que eu tinha.
Eu descobri que o demônio não estava nas coisas, estava em mim. Quando eu fui liberto, tudo que é meu vai ser liberto. Tudo aquilo que eu toco, não tem uma canção que diz assim: abençoado será. Todo intercessor.